Olá, tudo bem, pessoal? A nossa lição dessa semana, ela trata de um tema gramatical que faz a gente mexer em uma estrutura da língua que nós não usamos em português. Então eu vou explicar para vocês um pouco sobre o que se trata e depois vocês podem acessar o arquivo com exercícios e com a explicação escrita também dessa estrutura gramatical em inglês que a gente chama de causative form. O que é o causative form em inglês, então? Quando a gente tem algum serviço para executar, alguma tarefa para fazer, que não necessariamente somos nós que vamos fazer, mas nós dizemos, muitas vezes em português, eu cortei meu cabelo, eu cortei a grama, eu limpei a casa. Em inglês nós temos uma forma diferente de falar isso, quando nos referimos a uma tarefa, uma ação que foi feita por alguém que cumpriu aquele serviço para nós. Então, por exemplo, eu cortei meu cabelo. A não ser que eu seja uma cabeleireira e consiga cortar o meu cabelo, meu próprio cabelo, não é o caso. Alguém cortou para mim, certo? Então eu não vou dizer alguém cortou o meu cabelo. Eu vou dizer que eu tive meu cabelo cortado por alguém. Tá? Muitas vezes isso também a gente pode usar sem necessariamente dizer quem fez, mas a estrutura então que a gente usa nesse caso é o sujeito, que nesse caso seria I, o verbo have e o verbo no particípio passado. Parece present perfect, né? Mas não é, porque eu vou colocar a ação então que foi feita. Vejam bem esse exemplo que eu vou dar. Então, quando eu falo em português, eu cortei meu cabelo ontem, por exemplo, eu vou dizer, yesterday I had my hair cut, certo? Então, o objeto da ação vai ali entre o verbo have e o verbo principal no particípio passado. Então, eu posso flexionar esse verbo também em outros tempos para indicar a ação e o momento que ela foi feita, ou vai ser feita, ou está sendo feita, certo? Então, mais uma vez, quando eu quero mencionar algum serviço que foi feito, ou que será feito, e que não sou eu que executo, eu vou usar essa estrutura. O sujeito, o verbo have, a ação em si, o objeto, e o verbo no particípio passado. Então, vamos ver alguns outros exemplos, então. I had my house cleaned. Se não fui eu que fiz a faxina, eu vou dizer I had my house cleaned. I had my car washed. Então, nesse caso, o verbo have no passado vai ficar had, passado simples. Posso expressar essa ação hoje à noite. O que eu vou fazer? I will have my dinner made. I will have my dinner prepared by my mother-in-law. Tomorrow, I will have my garden cleaned. Next month, I will have my eyes checked. I will go to the doctor. I will have my eyes checked. Deu para entender, então, como é que funciona o causative form? Vocês vão, então, estudar a explicação no arquivo que nós colocamos em PDF na lição. E depois tem uma série de exercícios com imagens ali que facilita para vocês, então, exercitarem nos diferentes tempos verbais, usando essa estrutura e aprender, então, como usar essa expressão em inglês do causative form de maneira correta, certo? Então, era essa a explicação que eu queria dar para vocês e depois a gente esclarece mais algumas dúvidas na nossa próxima aula síncrona. Obrigada!